O Independente. Onde quer que você esteja. Todo dia é dia de futebol. Todo dia é dia do seu time do coração. Todo dia é dia de esporte. Aqui o esporte não para. Está no ar o Independente Esportes. O mundo esportivo na Independente. Uma hora 35 minutos, 1h35, 18 graus e 8 décimos a temperatura. É o Independente Esportes entrando no ar nesta terça-feira, que antecede a rodada do Campeonato Brasileiro, com dupla Grenal em campo. O Internacional enfrenta o São Paulo no Beira-Rio e o Grêmio enfrenta o Palmeiras no Allianz Parque. Aliás, Grêmio que vive situação indefinida em relação à escolha do seu novo técnico, e Thiago Gomes segue como interino até o Clássico Grenal. Internacional enfrenta o São Paulo com retornos importantes, mas com dois desfalques fundamentais. Victor Cuesta e Edenilson estão suspensos e não jogam contra o tricolor paulista. Pela Copa América, hoje tem a outra semifinal. A Argentina enfrenta a Colômbia às 10 horas da noite. Quem passar irá enfrentar o Brasil na final da Copa América, sábado à noite. Daqui a pouquinho a gente confirma datas e horários da final da Copa América. E na Eurocopa, às 4 horas da tarde, hoje tem Itália e Espanha em uma semifinal, e na outra semifinal amanhã, às 4 da tarde, tem Inglaterra e Dinamarca. Ontem foi a vez do Lajeadense se apresentar para a temporada 2021. O time alviazul já iniciou o seu processo de pré-temporada e apresentou o seu elenco para a disputa da divisão de acesso. E hoje pela manhã, a ALAF fez o primeiro treino no ginásio da Univates. E ainda há uma indefinição sobre onde será o jogo do próximo final de semana contra o Guarani de Espumoso. Se esse jogo será em Espumoso ou se irá ser transferido o mando de campo e será jogado em Lajeado. Só que aí tem uma questão de indefinição de local. Esses e outros destaques a partir de agora dentro do Independente Esportes. Comigo aqui já está o Felipe Schmidt. Tudo bem, Felipinho? E aí, Amora, tudo certo? Tudo certo, hoje virou o jogo, né? Maravilha, é isso aí, né? De vez em quando é bom. O titular da brecha, né? E já vou colocar aqui, ó, que nós temos novidade também no Lajadense. Já está em Porto Alegre, inclusive, já chegou no aeroporto Salgado Filho o novo reforço do Lajadense, o atacante, né? Vamos na voz do treinador aqui, ó, quer ver? Ó? Vamos lá. Isso, é atacante. Wendel Júnior. O Wendel Júnior é o novo reforço do Alviazul para a temporada, Felipe. Isso, já está em Porto Alegre. Estava conversando agora há pouco com o técnico Gelson Conte. Não era novidade, né? O Gelson comentou ontem que... tu fez uma coisa legal, né? Eu não vou contar, deixa que o Gelson conte. O Gelson que conte, né? E o Gelson, então, em Porto Alegre, já passando a informação que o jogador chegou, não é novidade. Ontem o Gelson já falou, né, que... O próprio René Franco falou que tem mais um zagueiro que tá chegando, Isso, né, tem mais um zagueiro. A expectativa também é que possa chegar, se não hoje, nos próximos dias, mas hoje, então, já chegou mais um atacante. Se espera muito dele, né? O Wendel Júnior, se espera muito, se tem uma expectativa boa em cima dele, porque é um jogador que sabe fazer gols, né? Que tem essa qualidade. E que também, se for necessário, busca também um pouco o jogo. É uma característica bacana, legal. Então, o Lajadense já tem o centroavante chegando aí, o seu atacante também é muito importante. O Lajadense que está com um grupo legal, né? Me surpreendi, acho que ficou legal, ficou bom. Mas a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, né, Mari?
E vamos falar mais sobre isso, sim, sobre a LAF, sobre todos os assuntos, mas antes, a Lagevale Materiais de Construção tem torneiras e chuveiros elétricos à pronta entrega. Lagevale nos fundos da Vale Cross, no bairro Americano em Lajeado, telefone 3710-2007. Treinador nos ouvindo, viu? Olha só. Já chegou em Lajeado. Iago, zagueiro. Não, deixa eu até ver. Né, eu acho que o Wendel, né, que o Gelson foi buscar. Já dá um retorno aí, Gelson. Se o zagueiro tá próximo de chegar também, ou se é ele que já tá foi se anunciado referindo. Oficialmente ontem pelo René Franco e pelo Gelson, Já né? foi, exatamente. Então, tá aí. Já está em Lajeado, chegou há pouco. Então, tá sempre nos ouvindo, né? Grande Gelson Conte. Falou bonito ontem o Gelson, né? Quem quiser pode conferir, daqui a pouquinho a gente vai estar colocando também no YouTube do Grupo Independente toda a apresentação do Clube Esportivo Lajadense, mas já está lá no Facebook também. Muito bem. É comigo? É contigo, né? Vamos na... Torneiras e chuveiros elétricos à pronta entrega. Ah, tu já tinha falado da Lagevale? Então vou pro mercado 2 guris aqui. Hortifruti, açougue, padaria, mercado completo é 2 guris. Em frente ao Sicredi, na principal de Conventos, em Lajeado, mercado 2 guris, sob nova direção. Centro Odontológico André Nonenmacher conta com o tratamento via lâminas e lentes de porcelana na cor ideal que você procura. Centro Odontológico André Nonenmacher, no centro de Lajeado, ligue 3729-5810. Calber Fardamentos Esportivos, time sem camisa já era. Ternos esportivos, camisetas promocionais e institucionais, tabelinha perfeita entre custo e benefício. Ligue 3716-1650. São os parceiros, então, do nosso Independente Esportes, que vai trazer agora as informações da dupla Grenal. Agora, dupla Grenal. Grêmio Internacional. Dupla Grenal. Patrocínio. Aparelho ortodôntico invisível e tratamento 3 vezes mais rápido. Fale com o Dr. TT Kerbis. Na Júlio Centro de Lajeado, fone 3729-7092. Lifecom, parceiro Vivo Empresas. A melhor banda larga de Lajeado. Ligue 3729-8812. Vamos nessa então, temperatura neste momento 19.1, Moisés Eli, vamos falar de dupla Grenal, porque amanhã tem jogos importantes, tem o duelo de gaúchos contra paulistas, 2 grandes confrontos, né? Claro que a fase de pelo menos 3 aí, dos 4 que estarão em campo, a gente pode discutir e falar bastante, né? O Palmeiras é que está numa condição melhor, mas não dá para negar, 2 grandes jogos com cobertura completa do Grupo Independente. Boa tarde. Tudo bem, boa tarde Felipe, Amorim, todos os amigos ligados aí na rádio. Olha, Felipe, ontem a direção do Grêmio, ela inovou e ela confirmou um interino efetivo até sábado. O técnico é interino, mas ele está efetivado até sábado. Ele não está efetivado até o final do ano, mas ele está efetivado até o Clássico Grenal. Ela garantiu, olha, contra o Palmeiras e no Clássico Grenal do fim de semana, ele será o treinador. Thiago Gomes, ele treinou o time do Grêmio já na temporada em 3 oportunidades, o time principal, naquela transição do Renato Portaluppi para o Thiago Nunes, inclusive em um jogo da Copa Sul-Americana e 2 do Campeonato Estadual, Novo Hamburgo e Caxias, venceu 2, empatou 1, e o grupo de jogadores ficou com uma impressão muito boa do Thiago Gomes. Para falar de como foi o dia do Grêmio ontem em Porto Alegre, para sintetizar e para resumir um pouquinho dessa transição e dessa ideia inicial da troca do treinador. O Grêmio tinha 2 nomes, Filipão, e o segundo nome que foi colocado na pauta era Renato Portaluppi. Eram os 2 nomes para assumir o time gremista. O primeiro nome, o Filipão, não era unanimidade na direção e não era nem perto de ser unanimidade no grupo de jogadores. O grupo de jogadores não teria gostado tanto da indicação do Luiz Felipe Scolari. E daí o Filipão perdeu um pouquinho da força num primeiro momento. O segundo nome que foi sugerido, Renato Portaluppi, tinha uma boa aceitação no grupo de jogadores, não era unanimidade, mas tinha uma boa aceitação. Na direção do Grêmio, a metade queria a volta do Renato Portaluppi e a metade da direção do Grêmio não gostaria de tê-lo mais uma vez no comando técnico da equipe.
O que o Romildo fez? Ele encerrou momentaneamente as negociações. E ele disse que nesse momento Thiago Gomes será o técnico interino efetivado até sábado. O Grêmio, ele vai depender dos resultados das próximas 2 partidas. Se o Grêmio conseguir resultados importantes, eu estou falando uma vitória e um empate, ou daqui a pouco até 2 vitórias, tem uma chance bem grande, olha, uma chance gigantesca, do Thiago Gomes, de 37 anos, técnico da transição do Grêmio, ser efetivado até o final da temporada. Então é um momento diferente que passa o Grêmio agora. O Thiago já trabalhou na segunda-feira, já realizou o trabalho hoje pela manhã e já concedeu a sua primeira entrevista coletiva como técnico interino. E disse que vai mudar o time do Grêmio e ele disse que vai mudar a postura, a maneira, o modelo de atuação do time do Grêmio. Tá bem claro, né, Felipe, que o Thiago, acho que ele vai promover e ele vai deixar o Grêmio, principalmente para o jogo de amanhã, um pouco mais defensivo. Ele sabe que ele precisa estancar esse problema que o Grêmio tem sofrido, que é de sofrer gol em todo jogo. O Grêmio tá tomando gol todo jogo. Quando tu tá nessa fase complicada, tu não vai encarar um adversário como o Palmeiras trocando figurinha, né? Tu vai ter que pelo menos se resguardar e aí beliscar quando pode, né? Felipe, o Palmeiras para mim, nesse momento, tá? E olha que o Bragantino deu uma disparada, tem o Atlético do Paraná, mas olhando o elenco e olhando o tamanho do Campeonato Brasileiro, nesse momento o Palmeiras é o principal candidato ao título. É o favorito, né? Não é nem o Bragantino, nem o Flamengo, não, é o Palmeiras para mim. Porque o Palmeiras, diferente de outras temporadas, ele começa bem o Campeonato Brasileiro. Ele começa com uma pontuação bem alta. E quando um time da característica, da qualidade do Palmeiras começa com uma pontuação alta, ele é um dos grandes candidatos ao título da competição. Esse é o adversário amanhã. E tem outro detalhe importante para quem não está preocupado com o rebaixamento. Sabe qual é a projeção que se faz nos próximos 9 para o Grêmio? Não é que o Grêmio vai sair do rebaixamento com esses pontos, tá, Felipinho? Eu estou falando de uma projeção para não perder os adversários de vista nos próximos 9 pontos, de 6 a 7. Olha só o aproveitamento que tem que fazer, né? Felipe, se o Grêmio conquistar 6 pontos, ele vai a 8. Mas tem olha a defasagem do Grêmio, né? Eu vou fazer uma pergunta que não sei se é mais ou menos aí que a direção imaginou. Mas você imagina trazer um técnico agora, tá? Ele não ganha do Palmeiras e ele perde o Grenal, ele já fica sem clima. Então eu não sei se a direção acabou, eu sei que a torcida às vezes ela quer uma resposta imediata, mas às vezes é bom você sentar, acalmar, botar a mente. É claro que tem que pensar no profissional também, Thiago Gomes, né? Eu espero que o torcedor, se o Grêmio venha a tropeçar, porque vamos combinar, né, gente? O Grêmio jogou 6 jogos aí, patéticos, não conseguiu nem ter desempenho, quanto mais vitórias. Então não dá para botar na responsabilidade dele os 2 jogos, mas a gente sabe como é a pressão. Aí vem um técnico novo e não ganha esses 2 confrontos, qual é o clima que tu tem para continuar o trabalho? Principalmente para um clássico Grenal. Fica ruim, Filipinho, mas acho que o Grêmio não anunciou o técnico antes, porque realmente ele não tinha um nome que era do agrado de todos. O Grêmio queria um nome de consenso. Porque, vamos combinar, o Grêmio já está pensando em nome de treinador desde a última quarta contra o Juventude. Com certeza. Não é possível que não... Talvez até antes do jogo contra o Juventude. Com certeza, Felipe. E a maneira como o Grêmio foi para a entrevista coletiva estava tudo bem arquitetado, né? Tudo bem conversado. E eu achei... a gente notava que nas outras partidas o Thiago Nunes também não estava bem. Mas no último fim de semana ele estava completamente... Ele estava mais apático do que o normal dele, né? Ele estava... É aquela situação assim que tu sente que parece que tu não vai dar a volta, né? Exatamente. Situação. E o jogo de amanhã pode deixar o Grêmio um pouco diferente. E não são muitas diferenças, não. É uma diferença tática. O time do Grêmio deve ter Breno, Rafinha, Jeromel, Kahneman e Diogo Barbosa. É a mesma defesa do fim de semana. No meio de campo, Matheus Henrique, Vitor Bobsin e Wanderson, Douglas Ferreira e Diego Souza. Sai então o Jean do time, o Douglas deve ser centralizado, né?
onde jogou o Jean-Pierre, e aí o Wanderson com o Rafinha aberto pelo lado direito. Exatamente. O Wanderson bem aberto, fazendo a função de extrema, e o Douglas Costa dando um passo atrás. Eu falo isso pela característica do jogador. O Wanderson não seria o armador do time, né? Não. Jogaria em E velocidade. os demais relacionados, Moisés, além do Breno, Gabriel, Chapecó e Adriel pro gol, os laterais, além do Rafinha, do Wanderson e do Diogo Barbosa, tem Bruno Cortes e Guilherme Guedes. Guilherme Guedes é uma possibilidade de começar, mas é pequena. Além de Jeromel e Kahneman, o Juan é o zagueiro que está relacionado. Volantes, Darlan e Fernando Henrique ficarão no banco de reservas. Meias, Jean-Pierre, Pinares e Jonathan Robert. E os atacantes, Léo Pereira, Ricardinho e Alisson. Olha que interessante, né? O Grêmio tem 3 meias. 3 meias. E o Grêmio bota isso, né? 3 meias. Repete pra gente aí os 3 meias. Jean-Pierre, Pinares e Jonathan Robert. Nenhum joga. Não. E Felipe, pela bola que eles estão jogando, eu acho que nenhum vai continuar jogando. Mas Moisés, eu falava antes mesmo da pré-Libertadores, eu achava um absurdo o Grêmio ir para uma pré-Libertadores sem ter um meia. E o Grêmio passou, foi eliminado e o Grêmio continua sem um meia. E Felipe, eu acho que aquele meia clássico o Grêmio vai continuar sem. O Grêmio tem que mudar o modelo. O Grêmio vai ter que mudar o modelo. Talvez alguém consiga dar um retorno mais rápido, é o Douglas Costa. Que ele consegue fazer essa função de atuar pelo meio, taticamente é um jogador inteligente. Então dá um passo atrás, libera o extrema. Tá bem claro uma coisa, com a entrada do Wanderson, o Grêmio fecha um pouco mais a casa. O Grêmio vai fechar, ele vai tentar sair em velocidade, mas ele vai fechar a casinha. Ora dando liberdade para Wanderson, ora para Douglas, mas principalmente deixando o Diego Souza e o Ferreira, me parece que um pouco mais espetados na frente. Né? E é interessante, né? Porque eu não sei até hoje o porquê que essa formação ainda não tinha sido testada. Porque o técnico estava muito mal, né, Felipinho? O Grêmio estava mal e eu acho que o técnico estava pior, porque o Campeonato Brasileiro para o Grêmio começa amanhã, Felipinho. As barbadas acabaram. O Grêmio só tinha pego barbada no campeonato. Com todo respeito a todos os times. Olha o time que o Grêmio tem, olha o investimento que o Grêmio faz. O único time que o Grêmio ia pegar nessa sequência que era mais forte era o Flamengo. E daí não enfrentou o Flamengo. O Grêmio só pegou time que no início do Campeonato Brasileiro, o primeiro objetivo, escapar do rebaixamento. Era isso. Até as campanhas, algumas estão melhores, mas o objetivo inicial qual é que é primeiro? Escapar do rebaixamento. E o Grêmio perdeu 5. O Grêmio jogou 7 e perdeu 5. Então pior que o time estava o treinador, porque não tinha como perder tanto ponto. Se o Grêmio tivesse feito uma campanha bem melhor, vamos colocar aí 2 vitórias, Filipinho. O Grêmio já teria 8 pontos. 8. O Inter tem 10 e está mergulhado numa crise gigante. E tem 10. Daí tu olha o problema dessa campanha do Grêmio. E tem outro detalhe aí. Não é terrorismo. Análise que se faz. Sabe qual é o pior time em 7 jogos no Campeonato Brasileiro dos pontos corridos em todos os tempos? O Grêmio. Sabe qual é o segundo pior? O São Paulo. Eu estou falando dos times grandes. Nunca um time grande fez tão pouco ponto em 7... Na verdade é o seguinte, Filipinho. O pior em 7 jogos é o Grêmio e o segundo pior é o São Paulo dentre todos os times, porque o São Paulo agora tem 5 ou 6 pontos, né? Só que ele tem 2 jogos a mais. Em 7 jogos, os 2 piores times de todos os tempos são Grêmio e São Paulo. Em 7 jogos. É impressionante, né? Adversário do Inter, amanhã, o São Paulo, e o Grêmio é o adversário do Inter no sábado. Daí tu olha o tamanho dessa campanha. Teve um ano, eu acho que o Vasco caiu em 2015... O Vasco caiu toda hora, né? O Vasco em 2015, Filipinho, tinha feito uma das piores campanhas de todos os tempos. 6 pontos em 7 jogos. Olha só. 4 a mais que o Grêmio tem agora. Vasco cai na 17ª colocação com 41 pontos em 2015. Em 2015, em 7 jogos, o Vasco tinha 6 pontos. O Grêmio em 7 jogos tem 2 pontos. Não, vamos dar um exemplo. O Inter liderou o Campeonato Brasileiro de 2016. Ele chegou a ter 5 vitórias seguidas, Felipe, no início da competição. O Inter em 2016, na nona rodada, tinha 19 pontos. 19 na nona rodada. Na nona rodada. Na nona rodada. Olha só. E caiu depois. Isso prova que dá para escapar, mas prova também
Essa loucura que é, né? A campanha que o Grêmio faz é meio assustador, né? Felipe, é muito preocupante. Tem muita gente que tá levando de barbada. Ah, isso, aquilo. Não. O campeonato tá passando. No fim de semana, o Grêmio vai chegar na metade do turno. O Grêmio vai chegar a 9 jogos. E vamos combinar, a pior sequência do Grêmio tá vindo agora. Exato, mas é isso que eu digo. Terminaram as barbadas. As barbadas terminaram no fim de semana. O Grêmio tem 2 pontos. Míseros 2 pontos. O Grêmio tem 5 derrotas. O Grêmio tem quantas derrotas em casa, hein? Porque o Grêmio jogou muito jogo em casa. O Grêmio perdeu para o Atlético de Goiás. O Grêmio perdeu para o Atlético Paranaense. O Grêmio empatou com o Fortaleza. Empatou com o Santos. Daí o resto acho que ele até... Então ele tem 2 empates e 2 derrotas. Nossa! É a mesma campanha do Inter em casa. Horrível. Só que o Inter fora de casa ganha. Ele tem vitória contra a Chape e tem vitória contra o Bahia. Esse é o grande diferencial do Inter nesse momento, né, no Campeonato Brasileiro, essas vitórias importantes fora de casa. E, por exemplo, tem um empate contra o Corinthians, que o Inter perdeu 2 pontos, mas enfrentar o Corinthians é sempre complicado, você enfrentar o Corinthians fora de casa. Então, também, lá no começo da competição, a gente poderia falar que é ponto somado, pelo jogo não. Bom, o Grêmio joga amanhã às 7 horas contra o Palmeiras fora de casa. Vamos falar do Inter aqui. O Inter confirmou ontem o Gabriel Mercado, 34 anos. O jogador pode jogar somente a partir do dia 1º de agosto. Ele estava no Al Rayyan e tem muito destaque no River. Passou pelo Racing, pelo Estudiantes. Ele é muito consagrado no futebol argentino. É um cara rodado, não é zagueiro grande, mas o Inter vai fazer uma defesa de argentinos. Saravia, Mercado e Cuesta. E daí tem só o Moisés ali, né? Só faltou o lateral esquerdo. Tem o Moisés na esquerda, por enquanto, né? Porque o Paulo Vitor, eu acho que ele dá uma amostra assim que ele pode ser o titular do Internacional. Não sei se vai ser logo, mas ele passa uma impressão que pode ser o titular do Internacional. O Inter teve uma boa notícia. O Tyson está sendo preparado para o Clássico Grenal e nesse momento já dá para confirmar o jogador pelo menos na reserva para o Clássico Grenal, Tyson. Mas uma possibilidade remota dele começar a partida. Patrick e Caio Vidal estão retornando e o Moisés também deve ficar à disposição para o Clássico Grenal do próximo fim de semana. O Inter busca a primeira vitória no estádio Beira-Rio, terá a estreia amanhã do uruguaio de 22 anos, Bruno Mendes. Só que o Bruno Mendes vai jogar com Pedro Henrique, porque o Vitor Cuesta e o Edenilson estão fora da partida pelo problema do cartão amarelo. Daniel, Saravia, Bruno Mendes, Pedro Henrique e Paulo Vitor, Dourado e Johnny, Caio Vidal, Maurício e Patrick e Yuri Alberto, o provável time do Inter que enfrenta o São Paulo amanhã. Lembrando, o Inter em casa busca a primeira vitória na competição às 9h30 da noite. Dourado e Johnny juntos novamente. Tá bem claro que os 2 volantes na frente da defesa é uma ideia nova do técnico Diego Aguirre. Aquela ideia de 4-1-4-1 tá arquivada. É 4-2-3-1, né? Isso. 4-2-3-1, tá bem claro que esse é o esquema dele a partir de agora, com 2 volantes mais centralizados, os 2 emparelhados na frente da defesa da equipe do Inter. Contra o Palmeiras não deu certo Johnny e Dourado. É que se questiona, mas é cedo, né, Amorim? É cedo. É cedo, mas não deu certo, né, Moisés? E tá muito longe pra gente falar que, por exemplo, não pode dar certo, porque o Internacional, nessas partidas, por exemplo, contra Corinthians, contra até o Palmeiras, o Inter teve alguns ciclos bons do jogo. O Inter teve em alguns momentos. Contra o Palmeiras no segundo tempo é todo do Inter. Muito bom. O jogo é do Inter no segundo tempo, o Inter até não faz gol, mas o jogo é todo do Inter. Então, isso conspira a favor. Esse depoimento a gente pode dar a favor desse modelo de esquema do técnico Diego Aguirre. Muito bem. 1h58. Só passar a informação aqui que o Wendel já está em Lajeado, então, chegou hoje pela manhã, né? E agora já está em Lajeado. E os zagueiros Iago e Nascimento chegam amanhã. Então, mais uma corridinha pro Gelson até Porto Alegre. Isso aí. O Gelson está trabalhando bastante, né? Trabalhando bastante. Filipinho confirmando, ontem o Brasil venceu o Peru por 1-0, gol de Lucas Paquetá jogando no estádio Newton Santos e está na final da Copa América, que é no próximo sábado. Só quero confirmar o horário. O horário da final é às 9 horas da noite. Sábado. Às 9 horas da noite. Hoje,
às 10 horas da noite, tem Argentina e Colômbia para decidir quem irá enfrentar o Brasil na final. A decisão no terceiro lugar da Copa América é na sexta-feira, às 9 horas da noite. Muito bem, jogaço aí então. Argentina e Colômbia, e às 4 da tarde tem a Eurocopa. 4 da tarde hoje tem Eurocopa, tem Itália e Espanha, e amanhã também 4 da tarde tem Inglaterra e Dinamarca, as semis da Euro. A final da Euro é no domingo, só vou confirmar o horário aqui, é no domingo às 4 horas da tarde. Muito bem, então tá aí, fica o recadinho aí. Aliás, hoje que jogo, hein? Itália e Espanha. E confirmando, a LAF contratou um goleiro novo, né? O Thiago tem um problema de menisco, vai ter que operar, ainda não tem data para fazer essa cirurgia. E a LAF contratou Jean Carlos Varela, mais conhecido como Jean Louco. Ele estava no Nadas Branco Rio Pardo, iria disputar a Série B do Gauchão de Futsal e foi contratado, já está em Lajeado, já vai treinar hoje à noite no ginásio da Univates, que aliás é mais uma novidade. A Univates liberou para a LAF treinar esta semana lá, e há uma possibilidade do jogo contra o Guarani de Espumoso ser em Lajeado, inclusive na Univates, porque não teria outro lugar em Lajeado para fazer esta partida, porque o Claudião estará cedido para um projeto social, ou seja, a LAF não teria outra maneira de mandar o jogo em Lajeado. Ainda há um imbróglio, não há nada confirmado quanto a esta partida, há ainda a possibilidade de ser em Espumoso, mas a TV quer trazer este jogo para Lajeado. Muito bem, 2 da tarde, a gente dá uma paradinha, na sequência tem o Independente Notícias, nós voltamos logo para debater tudo que a gente repercutiu, trouxe de informação. Com o aniversariante, né? O aniversariante hoje recebeu folga do patrão. Recebeu? O chefe deu uma folguinha, 70 anos, né? Tem que dar uma reguardada, né? Nós trabalhando uma 70, né? Temos que cuidar o nosso velhinho, né? Isso aí. Já voltamos. Na Rádio Independente, Independente Esportes. Água mata a sede, faz a gente revigorar, limpa, hidrata, nos abraça. Quando for beber esse líquido que você toma e nem percebe, para pra pensar, para pra sentir cada gole, para pra valorizar. Água da Pedra. Sinta a água. Promoções diárias é com o Mercado 2 Guris. Tudo pra dona de casa e pra sua família. Hortifruti com variedade e qualidade pra você e sua saúde. Pães fresquinhos, cucas e muitas delícias da padaria própria. Açougue com cortes especiais e para o dia a dia. Além de bebidas, produtos de limpeza e muito mais. Um mercado completo. É 2 Guris, na RS 421, na principal de Conventos, em Lajeado, em frente ao Sicredi. Mercado 2 Guris, agora sob nova direção. Na Rádio Independente, Independente Notícias. Independente Notícias. Independente Notícias. Patrocínio IMEC Supermercados, terça do feirão. A gente sabe do que você gosta. Subiu para 32 o número de mortos no desabamento de um prédio em Surfside, na região de Miami, informaram as autoridades locais. Ao menos 113 pessoas ainda seguem desaparecidas e podem estar sob os escombros depois de 13 dias de buscas. Uma mudança na rota da tempestade Elsa deve evitar a área de desabamento na região de Miami, previsto para tocar o solo ainda hoje. Ontem, as equipes de resgate corriam contra o tempo e trabalhavam em meio a fortes ventanias. A servidora do Ministério da Saúde, Regina Célia Silva Oliveira, fiscal de contratos responsáveis por autorizar a importação da vacina indiana Covaxin, afirmou hoje na CPI da Covid que não houve nada atípico no processo referente à compra da vacina. O imunizante é o mais caro entre os negociados pelo governo federal e o contrato de 1,6 bilhões de reais é investigado pela comissão e pelo Ministério Público Federal por supostas irregularidades. A compra foi suspensa pelo governo. O Rio Grande do Sul alcançou um resultado inédito com seu portal rs.gov.br, o primeiro lugar no ranking nacional de Índice de Oferta de Serviços Digitais 2021, elaborado pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação. O foco é a prestação desse tipo de serviço por meio da internet. No que se refere ao levantamento governos estaduais, o estado obteve 91 pontos, tornando-se o único a receber nível ótimo. Bahia e Paraná, que conquistaram respectivamente o segundo e terceiro lugares, também foram considerados muito bons no quesitos avaliados. 2 horas e 3 minutos, 19,2 é a temperatura. No site do IMEC Supermercados você compra de onde quiser e retira na loja da matriz no horário que ficar melhor na sua agenda. Acesse agora superimec.com.br/compra online e experimente.
E o bairro Porto 15, em Encantado, vai receber uma nova creche. O anúncio foi feito pelo prefeito Jonas Calvi e a secretária de Educação Stephanie Casagrande, que estiveram no local onde será construído o prédio, acompanhados da diretora de projetos da administração municipal, Ana Tronco Sivardi. O terreno fica ao lado da Escola Municipal de Ensino Fundamental Porto 15. Independente Notícias. Independente Notícias. Próxima edição às 3 horas. Um recado importante do IMEC Supermercados para quem gosta de comodidade e praticidade. Experimente fazer suas compras de supermercado online. Isso mesmo, no Compre Online IMEC Supermercados você compra de onde quiser e recebe com toda a segurança na sua casa ou retira na loja no horário que ficar melhor na sua agenda. Os produtos são cuidadosamente separados e embalados. Acesse agora superimec.com.br/compre online e experimente. Saia dessa fria com a Lagevale. Torneiras e chuveiros elétricos à pronta entrega. Passe na Lagevale e tenha um inverno mais quente e confortável. Contamos com a parceria de profissionais terceirizados para te indicar e você ter também na instalação a qualidade Lagevale. Siga @Lagevale Materiais. Nos fundos da Vale Cross, bairro Americano, em Lajeado, é Lagevale Materiais de Construção. E ligue 3710-2007. Comer uma maçã, um churrasco, mastigar a sua comida favorita é um desafio pra você? Mastigue melhor com o Centro Odontológico Andréia Nonemacher. Realize o sonho do seu implante ou prótese dentária com a doutora Andréia, que entende de cuidar de você e entende de implantes e próteses dentárias. Anos de experiência e muitos clientes felizes com sua saúde bucal reabilitada. Centro Odontológico Andréia Nonemacher, no centro de Lajeado. Ligue 3729-5810. Quiropraxista Eduardo Barzotto. Recupera a mobilidade articular, diminui tensão muscular, equilibra a carga sobre os discos, diminui a pressão sobre os nervos, trata problemas como hérnia de disco, dor ciática, tendinites, dores de cabeça e também atua na prevenção desses problemas. Quiropraxista Eduardo Barzotto. Atende na Plena Espaço de Saúde. Em Lajeado, em frente ao Tabelionato Klein. Agende já sua consulta. 99994-4057. Por que o cartão de todos? Meu nome é Vera de Lajeado. Eu pago R$25 por mês. Esses dias eu precisei de uma consulta com a dermatologista. Paguei R$32. Fui muito bem atendida. Muito bom. Bom mesmo. Faça já o seu cartão de todos e tem inúmeros benefícios. WhatsApp 99786-1443. No centro de Lajeado. E aí, João? Tô querendo comprar um terreno. Tu sabe de algum pra me indicar? Eu comprei o meu com o pessoal da Imobiliária Antares. Conversa com eles. Sei que tem terrenos em vários bairros da cidade e até nos municípios vizinhos. Bah, que legal! E como é que é negociar na Imobiliária Antares? É muito bom. Os preços são acessíveis e ainda existe o parcelamento direto. Vale a pena conferir. Bah, valeu a dica. Vou falar com a Imobiliária Antares, então. Faça como o João. Vá até a Imobiliária Antares e adquira o seu terreno com quem entende de negócios há 45 anos. Acompanhe todas as terças-feiras, às 19 horas, o No Mundo da Saúde, que aborda temas relacionados à saúde física e emocional. No Mundo da Saúde. Produção e apresentação, Joel Alves. Patrocínio, Conventos Materiais de Construção, Mercadão das Frutas, Posto Cruzeiro, Univates e Casa Bertossi. Ofertas Atacadão, válidas até 12 de julho ou enquanto durarem os estoques. Creme de avelã Nutella 650 gramas, R$30,90. Conhaque Presidente 900 ml, R$9,90. Cachaça 7 Campos de Piracicaba 966 ml, R$5,79. Pinhão Tropical, R$5,49 o quilo. Atacadão, o lugar de comprar barato. Na BR-386, número 945, próximo ao Trevo de Estrela. Futebol é no Grupo Independente. Nesta quarta, às 7 da noite, tem Brasileirão na Arena Palmeiras. Palmeiras e Grêmio. Léo Pereira! Deu um toquezinho bonito com elegância por cima do goleiro. E às 9h30 no Beira-Rio, Inter e São Paulo. Edenilson, de novo, especialista na bola parada. Fique ligado, às 6h30 começa o futebol. Transmissão pela Independente AM FM Tropical FM, pelo canal do YouTube e na página do Facebook.
Oferecimento Charrua Gás, Imogel, Valério Seguros, Retificadora Alto Taquari, HS Contabilidade, Centro Odontológico Andréia Nonemacher, Calber Fardamentos, Água da Pedra, Móveis Marraro e Cerveja Bela Vista. É conhecimento de todos que devemos ter cuidado com a higienização em tempos de novo coronavírus, certo? Para garantir que o seu ambiente esteja seguro, a Desim Soluções Ambientais oferece o serviço de sanitização profissional, preservando a sua saúde e de todos na sua residência, consultório, clínicas, hospitais, escritório, inclusive seus pets. Consulte-nos 3726-3888 e pelo WhatsApp 995506745. Desim Soluções Ambientais. Festival de Inverno é nas lojas Empório. Calça de moletom adulta básica R$ 39,90. Calça de moletom peluciada PLXGG com punho R$ 49,90. Blusão de moletom bebê 1 ao 3, menino e menina R$ 39,90. Calça de moletom adulta feminina PLGG R$ 69,90. Empório, parcelem até 6 vezes e viva o bom da estação. A Vício Fatal preparou um cobertor de promoções para você se cobrir de ofertas. Malhas a partir de R$ 59,90. Calça jeans femininas últimas semanas por R$ 50. Em frente à IMEC Centro de Lajeado é Vício Fatal. Ferracini, Pegada, Bom Terrier, Kilder, Cavaleira. Isto e muito mais você encontra na Sapataria Bom Pé. Confira a grande variedade de sapato e sapatênis masculino com até 20% de desconto na Sapataria Bom Pé. São vários modelos de sapato e sapatênis masculinos com até 20% de desconto. É hora de aproveitar e economizar. Na Sapataria Bom Pé. Na Rádio Independente, Independente Esportes. Estamos de volta, Independente Esportes, são 2h11, temperatura marcando 19,2. Amorim, vamos com os parceiros. Laje Vale Materiais de Construção, torneiras e chuveiros elétricos à pronta entrega. Laje Vale nos fundos da Vale Cross, no bairro Americano em Lajeado, telefone 3710-2007. Mercado Dois Guris, hortifruti, açougue, padaria, mercado completo é Dois Guris. Em frente ao Sicredi, na principal de Conventos em Lajeado, Mercado Dois Guris, sob nova direção. O Centro Odontológico Andréia Nonemacher, lá você vai realizar o sonho do seu implante ou prótese dentária. Come e sorria com conforto e segurança no centro de Lajeado. Ligue e fale com a doutora Andréia Nonemacher, 3729-5810. Calber Fardamentos Esportivos, time sem camisa já era, até nos esportivos, camisetas promocionais e institucionais, tabelinha perfeita entre custo e benefício. Ligue 3716-1650. Já contamos agora com a parceria do nosso Adil César. E Adil, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Felipe. Ouvintes do Independente Esporte, estamos aí, né? Muitas coisas na cabeça. Demos uma folguinha hoje pro No olho meu vivo, caso né? não tem tanta. 70 aninhos. É, isso aí, né? Vai dar uma repousada, mas amanhã ele vem com força. Ah, mas claro que sim, já se E amanhã tem jornada, né? 70, mas com cara de guri, né? Já sei não, mas... Tá, Ô, tá Gil, 100%. Tu falou que nós estamos com muita coisa na cabeça, uns nem tanto. Não, é até... É melhor faltar cabelo e ter outras coisas, né? Ah, não, isso aí sim. É, isso aí. Quero o cara ter muito cabelo, não ter nada pro lado de dentro da cabeça, né? Não muda nada. Que maravilha. Bom, vamos falar então rapidinho sobre a abertura que aconteceu ontem do Lajadense, né, Amorim? Estivemos marcando presença, só não, né? Não, terceira vez que eu quase cuidado caio aí. cadeira. O Amorim, umas 5 vezes, ele quase caiu da cadeira. Sim. Mas não vai cair, pode atirar. Ela vai ir e vai voltar. Vai fazer o efeito bodoque contigo. É chicote. Cadeira moderna, tu tem que eu não tô aprender a lidar acostumado. com Tu ela, vai tomar um chicotinho da cadeira. Nossa. E ontem, então, tivemos a apresentação, foram 23 jogadores e mais alguns que ainda estão chegando. Hoje chegou mais um atleta que o Gelson foi até Porto Alegre, né, para encontrar o jogador. Já está em Lajeado, inclusive. E amanhã vem ainda Iago e Nascimento, são 2 zagueiros que chegam também para compor o grupo. Então, é um time, dentro do que estava se desenhando, num início difícil, de pandemia,
um time bacana, Moisés. O mais importante, Felipe, eu acho que é uma continuidade daqueles jogadores que deram certo. Isso é o fundamental. Os jogadores que deram certo, que deram resultado, que foram jogadores competentes e totalmente ambientados e aclimatados com a organização e com a maneira do Lajadense jogar, com a ideia de jogo, eles permaneceram. O Lajadense tem um objetivo, o time está bem organizado. A gente sabe que falta dinheiro, mas falta para todos os times que jogam a divisão de acesso. Para alguns mais, para outros menos. Mas acho que dentro dessa organização, dentro dessa filosofia, a maneira de enxergar o futebol, o Lajadense manteve bons nomes. Agregou novos, é natural, o Lajadense trocou o seu treinador, o Gelson Conte assumiu, indicou jogadores. O René, que veio como diretor executivo de futebol, indicou outros tantos. Esses jogadores foram trazidos e eu acho que o grupo começa, diferente das outras temporadas, eu acho que ele começa um pouco mais encorpado. Os outros times eram muito bons, mas eram times jovens. Às vezes faltava uma peça aqui e a outra ali. Esse ano não. Acho que esse ano o time começa um pouco mais encorpado. Ele está um pouco melhor organizado. A estruturação da equipe está um pouco melhor gerida pela direção do Lajadense e também pelo departamento de futebol, que agora conta com o René. O elenco, Filipinho, vamos repassar aqui o elenco que o Lajadense apresentou ontem e depois você complementa com os 3 atletas que, né, o Wendel que chegou e mais os 2 zagueiros. Goleiros Kevin, que vem da Votuporanguense, Douglas Rafael e Lucão. Laterais Léo Medeiros, Mano, Rafael Franco e Alan Baldi. Zagueiros Udu, Vitor Dadaut, Guilherme Cunha e o Nascimento e também o Iago. Né? Isso. Volantes Darlan, Cambraia, Júlio César, Renan Metz, Gregory e Edmilson. Meia, Marquinhos e Gianluca Giovanella. Atacantes Ariel Felipe, Maicon Bamberg, Gianluca da Rosa Almeida, filho do Serginho, Gabriel Ferreira e Rodrigo Cocô. Esse é o elenco que se apresentou ontem. E o atacante é o Wendel Júnior, que chegou hoje já lajeado. Já está em Lajeado e vai ser apresentado também. A live estava espetacular ontem, achei muito legal a cobertura. Tá na nossa matéria, até a matéria está no site. Quem quiser acessar o nosso site, www.independente.com.br, vai no esporte e lá já tem a matéria do Lajadense com todo o elenco aí que já foi citado pelo Amorim e o vídeo ontem da apresentação do clube. Foi muito legal ontem, né? A gente conseguiu prestar também uma assistência muito boa ao Lajadense, fazer uma grande live ontem lá na cobertura. Só o Gelson, achei que a máscara dele estava muito grande. Não deu para ver. Tapou quase toda a cara do Conte. Achei que estava muito grande aquela máscara. Ele tá numa máscara. o Gelson... Fazer que tá mascarado, eu não falei isso. Eu disse que a máscara estava muito grande. O Gelson na pandemia, ele tá com 2 máscaras. A dele e a da pandemia. que isso, né? Que isso. Um beijo, Fão. Grande figura do Lajadense. Eu gostei. É uma figuraça. Dele, mas o Gelson sempre foi bom no palco. Eu vou dizer um negócio pra vocês. Eu quase chorei no discurso do Gelson. Eu tô olhando ali, o homem tá afim, hein? Tá afim, né? Tá afim, olha. Comovente. Interessante. Eu gostei da abertura. Eu acho que a maneira como o Lajadense está se comportando é bem interessante. Começa dia 15, né? Tem bastante tempo agora para preparar o time para organizar o elenco do Lajadense. O Gelson brincou hoje de manhã comigo. Vocês estão sempre largando as informações na frente. Mas a escalação, vocês vão ver uma coisa, vou esconder até o jogo começar. Olha aí, vai fazer. Tá, mas o regulamento, hoje é o seu regulamento, quantos minutos tem que liberar a escalação, Gelson? Por favor, né? Me mandou hoje pela manhã. Vai fazer, fazer jogo duro. Mas com alguém tu vai ter que... Com alguém tu vai ter que discutir essa escalação. Isso aí. Nós vamos fazer um furo lá na porta, vamos descobrir de algum jeito. Olha... Então provoca repórter, cara. Eu já fazia de tudo para conseguir uma escalação. Cara, o Gelson ontem ficou mais uma vez evidente. Foi um golaço do Lajadense. Eu acho que foi muito acertado, o conselho de administração do clube, né, que é comandado pelo Everton, mas tem outros integrantes e o nome do Gelson foi unanimidade. Isso é importante também, né? Então a gente viu o carisma que ele tem e muitos parceiros vieram também para dar esse apoio ao clube em função também do Gelson. Tem um reconhecimento ao trabalho que o Gelson, a figura do Gelson, né? Toda a expressividade dele. Então, importante. A gente brinca aqui,
A gente brinca porque sente a vontade de brincar com o Gelson. Grande figura. Vai acrescentar muito nesse projeto do Lajadense. Dia 15 de agosto, contra o Bagé, na Arena Alviazul, é a estreia do Lajadense na Série A2 do Campeonato Gaúcho, que agora a divisão de acesso ganhou esse nome, né? Trocou de nome. A divisão de acesso troca de nome como quem troca de roupa. Mas Série A2? Série A2 do Gaúcho. Tá bom. Pra nós, continua a divisão de acesso, tá? Só pra avisar aí. Ou se tu quiser, a Série A2 antiga divisão de acesso. Isso aí. Que nem a Castelo Branco. Tem que em Porto avisar pro Alegre. plantão isso aí, né? Porque tem uns nossos plantão aí que... Eles iam facilitar a primeira, segunda e terceira divisão, né? Exato. Mas eles Segundona e a terceirona e a primeira divisão. Mas, gente, eu fiquei surpreso ontem com o Grêmio anunciando, e é um anúncio totalmente diferente, né? O Grêmio anuncia um técnico interino efetivo até sábado. Não é brincadeira, mas é verdade. Ele é interino, porque ele é o técnico da transição, ele é funcionário do clube, aliás... Sub-21, né? Ele faz um trabalho muito bom. Muito bom. Porque o garoto sai da base, passa pela transição e ele prepara ele para o time profissional. E o Grêmio, a gente precisa reconhecer o trabalho que ele vem fazendo, que não é do último ano, são dos últimos anos, ele é muito bom. Os jogadores estão chegando cada vez mais prontos para jogar no time principal. Mas o Grêmio anunciar que ele vai ficar, ele é o interino efetivo até sábado, eu achei um pouco estranho. Mas isso aí... O grupo quer o técnico. Ele quer o grupo, Adil, tá bem claro uma coisa. Existe uma divisão muito grande na direção. Tem uma parte da direção que quer o Renato, outra parte que quer o Filipão. Isso a gente fala desde ontem. Na verdade, três vertentes, tá? Renato, o Felipão e uma outra vertente não queria nenhum dos dois. Queria uma terceira opção. Queria o Dorival. Ou Lisca. Mas aí ficou muito forte do Dorival. Aí daqui a pouco o Dorival saiu da mesa. Saiu o Felipão. Quem não queria, o Renato bateu o pé até o fim que o Renato não viria. E aí a coisa não andou para lado nenhum. É que parece que a palavra final foi do presidente, né? O presidente, olha, já que não tem unanimidade nenhuma, o Thiago Gomes é o técnico até sábado. E até sábado a gente vai chegar num consenso. O presidente teria dito isso na reunião. Mas, pessoal, será que eles perguntaram se o Renato quer voltar? Sim. O Renato foi consultado e o Renato disse que ele aceita conversar. Olha só, então é interessante. E o Filipão já deu a luz verde, né? O Filipão já ligou o sinal, sinal verde, me chamar, eu vou pro Grêmio. Mas parece que o Filipão tá descartado, pessoal. Não, Ou é o Renato ou é outro, mas o Filipão... O Renato tem uma chance que não é grande, mas o Renato ainda tem uma chance de assumir. O Filipão está descartado nesse momento. Não, até porque o Filipão tá morando lá do CT do Grêmio. Não, mas Felipe, é importante dizer, aqui, ó, eu vou dizer de novo, a minha observação em relação ao Inter. O vestiário do Inter estava entregue aos jogadores e o do Grêmio agora ficou muito entregue aos jogadores, mais do que o do Internacional. Sabe o que? O Luiz Fernando, esse que não encaixa de jeito nenhum, passa todos os técnicos, ele não joga com ninguém. Ele participou junto de uma reunião com as lideranças. Ele é um dos líderes do Grêmio nesse momento. E tá fora do jogo de amanhã, ele não tá relacionado. Ele participou de uma reunião com a direção do Grêmio. Ele com outros jogadores. Eles vetaram o Felipão, pediram a vinda do Renato. E aí a coisa rachou. Nenhum nem outro. Né? E aí foi pro lado do Thiago Gomes, porque eles gostam do Thiago Gomes. Tem um detalhe então, eles pediram para que não fosse o Renato, fosse efetivado o Thiago Gomes, porque eles gostam do Thiago Gomes. Tá tomando um rumo perigoso, hein? Adil. Tá, olha, o Grêmio, pessoal, ele tá num estágio avançado que a gente sabe a cartilha do descenso, hein? O Grêmio tá preenchendo a cartilha do descenso, da queda, hein? Eu vou confessar para vocês. Se isso de fato aconteceu, o Grêmio está na segunda divisão. 6 de julho, 2h22, eu tô falando isso. Pode anotar aí. Se isto aconteceu, Adil, o Grêmio está na segunda divisão. Eu vou dar um outro dado que é alarmante. Eu falei com o Felipe na primeira parte, o Amorim. O Grêmio, e a projeção matemática, tá? É Tristão Garcia, o mais experiente e o cara que mais acerta no mundo. É um dos caras que mais acerta no mundo do futebol. Ele está projetando, Adil, para o Grêmio ter algum tipo de tranquilidade para não ter que correr muito, fazer campanha de, por exemplo, 65%, 67% no segundo turno, 7 pontos nos próximos 9. 7 pontos nos próximos 9. Daí vamos falar o seguinte, isso é muito ponto. Se o Grêmio conquistar 7 nos próximos 9,
ele vai ter 1 ponto a menos que o Internacional tem hoje, sem o Inter ter jogado as 3 partidas. Por quê? Se o Grêmio conquistar 7 nos próximos 9, a tendência natural é que o Grêmio seja o 17º colocado. Que ele esteja ainda na zona do rebaixamento. Acreditem, a situação do Grêmio é uma situação perigosíssima. O Grêmio tem uma chance gigante de rebaixamento. E depois de ontem, eu acho que a direção não está conseguindo ler o que acontece dentro do campo e o pior, o que está acontecendo no vestiário. No vestiário. É o que a direção não está lendo. Pessoal, essa salada de frutos que eu falei para vocês, ela aconteceu mesmo. O bastidor está correndo solto lá. Os jogadores participaram de uma reunião com a direção. Vetaram o Filipão, queriam o Renato, não evoluiu porque uma parte dos conselheiros não quer, ou do conselho administrativo não quer o Renato, não evoluiu, e aí então eles pediram que o Thiago Gomes fosse dado esse espaço para o Thiago Gomes, que eles gostam do Thiago Gomes e gostariam de trabalhar com ele, então... O Thiago Gomes no time não faz tantas mudanças, né, Moisés? Mas na lista de relacionados, ele tira Luiz Fernando, tira Lucas Silva, tira Paulo Vitor, Rodrigues, Paulo Miranda... E aí uma que eu não concordo. Aliás, 2. Léo Chu e Guilherme Azevedo. Por que Jonathan Robert e não Gui Azevedo? São posições diferentes, ok, mas o Jonathan Robert vinha atuando pelo lado quando entrou. Por quê? Por que o Gui Azevedo tá perdendo espaço? Tem proposta? Por que esse jogador tá perdendo espaço? Tá dito que é o Bragantino que quer contratar ele, né? Tá negociando, né? Mas o Grêmio tinha recusado já a proposta. O Grêmio recusou a proposta. O Grêmio recusou. O Grêmio não aceitou a proposta. Não aceitou? Não aceitou. Então é... Pô, o Grêmio não quer vender o jogador aí, não bota o cara pra jogar. Parece uma murrinhagem isso aí, né? Que murrinhagem esse negócio, não vende jogador e também não usa ele. E aí o Pinares está relacionado pra esse jogo. Não, eu acho que o Pinares tem que ser relacionado, né? O Pinares, em algum momento, ele vai ter que dar retorno. Não é possível que o Pinares jogue tão pouco no Grêmio. Eu acho que o Pinares até vai ser uma ideia, assim, de colocar ele agora para ver se vai ou racha, né? Exatamente. Eu acho que ele precisa ser colocado. Ele foi uma contratação que o Grêmio fez com muita convicção. Eu, sinceramente, eu tive uma pequena amostragem, mas nunca vi o Pinares jogar tão pouco que nem ele está jogando no Grêmio. Ele até acho que teve 1 ou 2 jogos. Não, e até porque, né, Moisés? É um jogador que, ele, mesmo que seja no Chile, mas ele tem mercado. Sim, mas o Chile deu um calorão no Brasil agora sexta. E ele tem mercado. Então, daqui a pouco, se não der certo, bom, se coloca o cara em outro lugar, né? Ajustar ele em outro lugar, né? Mas, pessoal, vamos evoluir um pouquinho. Se o Thiago Gomes não for bem nos 2 próximos jogos, e que são jogos difíceis, Palmeiras e um Grenal, a chance dele de ter problema é grande. Foram 2 situações, eu coloquei isso na primeira parte do programa. O Grêmio, será que o Grêmio não pensou, além de todas as informações de bastidores que tu trouxe, o Grêmio não pensou naquela ideia, a gente vai trazer um técnico agora. Nós já estamos numa condição muito difícil. Para mudar a fotografia é muito complicado em pouco tempo. Traz um técnico novo, ele perde para o Palmeiras e perde para o Internacional. Qual é o clima que ele tem para dar sequência no trabalho? Né? Talvez seja também uma estratégia importante, mas aí... Ele vai o novo técnico estreia contra a LDU no Equador. Vamos dizer que ele desses 6, ele some 4, que já é importante. Aí talvez ele consiga permanecer por mais um tempo. Mas se ele não conseguir, aí vem o Renato? Vai haver o consenso para que o Renato volte? Aí esses caras que hoje estão contra o Renato vão ceder mediante a beira do abismo? E será que até lá o Renato... Se o Grêmio perder essas 2 ou somar 1 ponto... Deu. Já tá aí o abismo pegou. Daí ninguém pega. E será que até lá o Flamengo também já não trocou de técnico? Pois é. Porque o Renato não é desejo só É que, gente... de um clube. Por que eu falei dessa questão aí matemática de um time que está na zona do rebaixamento? Se o Grêmio finalizar 9 jogos, é que na verdade são 10, né? O cálculo que se faz são 10. O Grêmio tem mais 3 ele vai fechar 10. Se o Grêmio finalizar 10 jogos, ele vai ter mais 28 jogos, Adil. 28 jogos. Dos 28 jogos, o Grêmio teria que ganhar desses 28 jogos 14 ou 15. Ou ganhar 12 jogos e empatar pelo menos 6. Esse é o pepino. Porque daí tu tem pouco jogo para ganhar muitas partidas. Por isso que as próximas 3 rodadas, elas são fundamentais para não chegar
num momento que vai faltar menos de 30 jogos e tu tem que ganhar metade. Porque daí vai faltar 28 jogos, o Grêmio vai ter que ganhar de 12 a 13 jogos. Para chegar na pontuação que nesse momento se faz, são 45 pontos. Às vezes pode chegar em 47. Daí o pepino é maior ainda. Esse é o grande problema. 3 próximos jogos do Grêmio: Palmeiras, Grenal e Fluminense no Rio. E um detalhe, tá? Agora eu vou passar um pouquinho para o lado internacional, até para puxar uma linha de raciocínio, que é importante. Está constatado, está muito claro, que os jogadores brasileiros não sabem praticar outro futebol senão o reativo. Os jogadores brasileiros não sabem praticar um outro esquema senão esse esquema mais pragmático. Tá bem claro isso, minha gente. Tá muito claro isso. Então, quem tiver pensando em contratar um estrangeiro, não contrate. Vai ser fiasco. Vai surgir um resultado momentâneo e depois vai afundar. Todos os estrangeiros que têm uma metodologia parecida com a da Europa, o jogo posicional, que o jogo mais trabalha, não vai funcionar no Brasil. Não nesse momento. O Brasil vai ter que, lá da base, trabalhar os seus jogadores. Os caras não conseguem fazer essas funções. Sabe quem é que está conseguindo fazer isso? E que está na ponta? Coincidentemente, Bragantino e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense já desde a base trabalha com esse formato aí. Dos caras tocando a bola, posicional, né? Ou seja, os caras que trabalham isso estão conseguindo colher frutos. Agora, não adianta implementar esse sistema forceps, não vai funcionar. O Inter foi... O Eduardo Cudê não conseguiu. O Miguel Ramírez foi muito pior. Então não funciona. O Crespo, nós estamos falando do Grêmio, mas o Crespo vai afundar o São Paulo, tem que tirar o Crespo. E é o mesmo sistema. Não funciona no Brasil. Então, por enquanto, esquece técnico estrangeiro. O Thiago Nunes tem uma mesma escola, ele tenta fazer a mesma escola. Vai ter dificuldade se não pegar jogadores que têm um pouquinho mais, né, de preparo para fazer isso. Vai ter dificuldade. Esqueçam isso. Tem que fazer o futebol que o jogador sabe jogar. E aí começa o quê? O cara interferir no vestiário. Na contratação do técnico, porque ele não consegue jogar naquilo que é proposto e quer mudar o técnico. Sabe quem fez uma modificação e ele veio também com essa ideia de jogo e depois ele fez o modelo reativo e está colhendo bons frutos? O Abel Ferreira. Porque a gente está falando há 4 anos aqui que o Palmeiras tem que ter time para ficar com a bola. Não, o Palmeiras não tem time para ficar com a bola, é característica de grupo. Era com o Cuca, Filipão, o Abel veio, tentou, daqui a pouco, opa, não vai dar. Reativo. Retarda o jogo, atrasa, tira a velocidade do adversário. Joga de acordo com o que ele tem na mão. Exatamente. Né? E sai em velocidade. Apesar que o Abel já tinha um pouquinho dessa veia, tá? Ele nunca pegou um time de ponta, né? Ele sempre jogou assim mais no reativo, porque ele sempre pegou o time mais da ponta de baixo, assim. Então ele já tinha um pouco disso no DNA dele, né? Mas ele veio pra cá pra mudar, né? E não conseguiu. Não conseguiu. Tanto que ele já teve uma coletiva e falou, olha, tô só esperando ser demitido. O Valdoeiro aqui de Arroio do Meio. Celso Rotti, contrato até o fim do ano. Ele dá um gás no time e pronto, sem rasgar dinheiro. Lembrando que mas o Celso afundou o Inter, né, gente? Eu ia falar exatamente isso. Não foi. Não, mas o Celso entregou o Inter já com a rapadura mole. O Inter tinha. E ele tinha ainda tempo para recuperar, né? Não, filho, mas tá louco, era. Tanto é que o Lisca depois vem. Não, mas o Inter tava muito melhor que o Grêmio. O Lisca ainda tem 3 a 4 jogos ou 5 jogos e ele não consegue. 3 jogos. Mas então, quer dizer, o Celso quando chega e sai o Falcão, ele ainda tinha tempo para. É que o Inter, ele é líder com o Argel. Aí ele despenca, não me lembro a que posição ele estava, mas não estava na zona do rebaixamento ainda, tá? Aí o Falcão é mantido 5 jogos, aí do Falcão vai pro Celso. Aí o Celso, né, tenta, mas olha, é comovente o que o Celso tenta fazer no Inter, é comovente. Ele tira um, bota outro, olha, que nem o Grêmio, gente. Tira um, bota outro, inventa um cara, faz aquilo. Nossa, eu lembro de ter um jogo que o Falcão, ele chegou a colocar o Sacha de ala para poder jogar pela direita, para ter um flanco, para tentar um gol. Minha nossa, e não, o Inter não funcionou. E mais uma situação, né, sobre aí rapidinho só para falar, o Jean-Pierre é mais um técnico que trabalhou com ele durante todo o período de base e não vai utilizar ele no primeiro confronto. Mas Felipe, na última, ele estava tentando correr e caía por cima da bola. É complicado, cara. Complicado. Então, quer dizer, tá vendo a mesma coisa. Mas no Inter, o que a gente consegue observar é que esse movimento do Inter porque o Inter é o time que mais tomou gol no Campeonato Brasileiro, né? Sim. Um dos que mais tomou, pelo menos. Não, a Aguirre falou na coletiva, ele disse, olha, eu preciso colocar nesse momento o 4-2-3-1,
Porque a gente está tomando muito gol desnecessário. Nós estamos tomando alguns gols desnecessários. E agora está chegando então o mercado e já tem a estreia o amanhã Inter do tomou Bruno Mendes, 14. Né? E vocês é a pior defesa do Campeonato Brasileiro. Tá, mas sabe quem é o cara que mais encaixou do lado do Cuesta? Não. O cara que tomou 2 expulsões. Foi uma pena. Pedro Henrique. Vai jogar amanhã. É o cara que melhor tá funcionando lá do Cuesta. Joga ele e o Bruno. Ele e Bruno Mendes amanhã. É uma pena ele ter tido aquelas 2 expulsões, mas é o cara que é o garoto que melhor tá funcionando lá do lado do Cuesta. O Inter é a segunda pior defesa, só perde para a Chapecoense que sofreu 17 gols. Nossa. Tá aí o desequilíbrio do Inter, né? E o pior ataque é o do Grêmio. O pior ataque é o do Grêmio, mas aí tem empate. Então o Grêmio tá empatado com o Cuiabá, com o Sport. Que consolo, Cuiabá hein? Sport. O Inter tem que consolo esse aí. Vai, importante. O Inter marcou 10 gols e sofreu 14. O Grêmio marcou 4 e sofreu 10. Não, o Inter no ataque não tá espetacular, mas ele tem a média gol quase todo jogo. Mas quase bola parada, né? Mas é gol. Sim, não, tudo bem. É gol. O Caio Vidal não fez o gol porque o cara deu uma pernada nele lá. É consequência de jogo, né? Consequência de jogo. Mas faz parte, mas é muito pouco ainda. É pouco, Adil, mas ele tem gol quase todo jogo, né? Não, mas o Internacional tá mais consistente no seu movimento ofensivo, né? O Grêmio não tem, o Grêmio ele não desenvolve, né? O movimento ofensivo do Grêmio tem muita dificuldade. O Inter, ali tem o Maurício, que é um cara que tem acionado bem, né? Tem o Yuri Alberto, que conclui. Então o Inter tem um pouco mais de força ofensiva que a equipe do Grêmio. E o melhor ataque é do Bahia, 17 gols. É coisa, hein? Não é nem do Bragantino. O Bragantino marcou... o melhor ataque... O Bahia é o segundo melhor ataque, o Bragantino tem 19. O Bragantino tá tem 19. Uma fase boa. Quem tá sempre numa fase boa é o Ricardo esse Sander, não né? tem ruim. Tá não precisou trocar pneu no domingo, tá tudo certo. Nem sempre. Tudo bem, gente? Como é que tá, Ricardo? O Jaci quis pegar a folga no aniversário. Ele deu... O chefe deu uma... Ele já se acostumou. Imagina que ele se empolgou no almoço. Ele já se empolgou. Deixaram... Sabe que tem uns que tem umas regalias. Sabe o que o Sander fez? Antes de, ele fez que nem a McLaren, ficou treinando o pit stop em casa. Sabia que ia ficar sozinho se for o pneu, só vou ensaiar como é que eu faço sozinho. Ele ficou olhando a Fórmula 1. Eu e o Amorim, nós temos 2 idas a Porto Alegre. E as 2 a volta com muita neblina. Impressionante. Impressionante alguns trechos, assim, bem complicado. Mas o motor evoluiu na ida. Não, evoluiu, sim, evoluiu. Tá em franca evolução. Melhorou? Sim. Pelo menos ponto positivo. O Amorim só tem alegrias. A primeira viagem dele comigo, a Bento, quando ele foi ultrapassado por um caminhão frangueiro, eu desci do carro e fui de a pé. Faltava 7 quilômetros ainda para chegar em Bento. Não, mas e essa é a evolução dele. Não, tá andando melhor. Tá bem, guri. Tá pegando confiança. Tá bem, muito bem. Ele não anda, ele engatinha de carro. Não, ódio. Estão pegando confiança. Aos pouquinhos está crescendo a tabela. E aí, Ricardo, o que temos para o Redação no Ar de hoje? Felipe, nós vamos falar hoje sobre a questão da vacinação, também sobre a questão da UTI pediátrica e sobre a mudança da sede da 16ª Coordenadoria Regional de Saúde, que ela começou a ser feita ontem, vai durar 2 semanas, a 16ª que está há muito tempo no centro de Lajeado, está saindo daquela área junto ao Hospital Bruno Borne, está se transferindo ali para o antigo prédio da Justiça Federal, onde funciona a Receita Estadual, o Ministério Público Federal, e ali eles estão se instalando. Então já começou ontem, a gente vai falar com o Ederson da Rocha, que é o coordenador adjunto da 16ª, e também com o Vladimir Schwingel. Então o Vladimir também vai falar um pouco mais sobre essa situação da UTI pediátrica, que segue em negociação com o Estado, pode ir para Venâncio Aires. E as novas remessas, né? Tem mais uma remessa que está sendo distribuída hoje à tarde pela 16ª, são mais de 10 mil doses que vieram aqui para a região, que bom, não está parando a vacinação, andando com muita intensidade. Será, Lei? Sim, acho que sim. Acho que sim, acho que essa semana aí, se não amanhã, mais tardar... Acho que dentro dessa semana vamos estar vacinando. Maravilha, hein? Eu e Arroio do Meio, tu aqui, até porque tá andando muito parelho as idades. Exato. É isso aí, eu tô achando. Meu irmão se vacinou hoje lá em Porto Alegre, ainda teve a sorte da Janssen, assim como o Joel Alves, que também vacinou em Mato Leitão. Janssen também, uma dose. Né? Então, que coisa boa, né? A gente tá vendo cada vez mais perto da gente. Mas que fique claro, né? Se tiver disponível para 2 doses, tome a primeira e aguarde o tempo. Tá chegando agora, ainda tem de AstraZeneca, Pfizer e Janssen. Estão chegando mais doses agora da Pfizer e da Janssen. O que vier tá valendo. Todas são ótimas. Correndo risco até de dar
algum tipo de reação, não tem problema. Eu tenho filha pequena em casa, todas as vacinas particulares que eu fiz nela, todas deram reação. Todas. Claro que não foi para a Covid, foram para outros problemas, mas todas deu algum tipo de reação, uma pequena febre. Alguma reação vai ter. Importante é se imunizar, a gente vê os números, né, melhorando um monte. O Uruguai agora já liberando festas, na Inglaterra também. E tem previsão no Uruguai para que tenha uma pequena capacidade de público nas finais da Libertadores e da Sul-Americana. Olha só que legal. Então, isso está chegando aqui para a gente também. A média de casos está caindo bastante aqui no Brasil. De mortes também, então tudo é reflexo da vacinação. E como agora aqueles grupos que começaram a se vacinar com essas doses de 3 meses, né, da primeira para a segunda dose, o intervalo, agora está vindo a segunda dose para aquela turma. Então é muito mais gente que está com o ciclo completo, né? Bom, e também vamos falar sobre o CODEVAT, o Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquari, que pediu mais tempo para analisar o plano de concessão das rodovias estaduais, o assunto que a Caroline Silva vai trazer na reportagem. Muito bem, só informando, tem um acidente grave, daqui a pouquinho, provavelmente dentro do Redação no Ar, a gente já vai ter essas informações também, a nossa reportagem já está a caminho. Shopping, né? Seria sentido interior capital, em frente ao shopping Lajeado. Então, daqui a pouquinho a gente vai ter mais informações aí, provavelmente já dentro do Redação. Certamente, já direto do local. Muito bem, a gente dá aquela paradinha, né? Porque na sequência vem aí Ricardo Sander, ele vai comandar o Redação no Ar e nós voltamos amanhã com mais Independente Esportes, amanhã que é dia de futebol aqui no Grupo Independente. A todos, uma ótima tarde. Na Rádio Independente, Independente Esportes. É fácil falar, mas o melhor é comprovar. Propaganda boa é a que vende. Mais uma vez, a promoção Presentes Independente foi um sucesso. Veja só o resultado de um dia de propaganda de quem entrou pra valer na promoção. Santa Clara Máquinas vendeu num só dia 29 correntes para a motosserra, enquanto a média diária é de 8 correntes. Viu só? Propaganda boa é a que vende, mesmo em tempo de pandemia. Chame um dos nossos consultores e conheça nossas estratégias publicitárias e gere você também resultados surpreendentes para sua empresa. Rádio Independente, uma emissora do Grupo Independente, onde quer que você esteja. Promoções